Vamos lá, né? Começar aqui uma resolução de questões e simbora, né? Só verificar se tá tudo certo aqui na gravação. Ok, perfeito. Vamos lá aqui para a primeira questão. A semelhança estrutural descrita constitui exemplo de. Vamos ver, né? Então existe uma certa semelhança estrutural que está exemplificando algum conceito, né? A gente percebe só pelas alternativas que todas as alternativas são conceitos da biologia e todas associadas à matéria de evolução, né? O conteúdo de evolução. Então, o objetivo vai ser identificar o conceito, beleza? Então, o texto fala o seguinte: pesquisadores que estudam mamíferos marinhos observaram que as baleias possuem nadadeiras anteriores com ossos organizados de forma semelhante aos ossos presentes nos membros superiores humanos. Isso se deve pelo fato de que tanto nós, seres humanos, quanto as baleias, né, nós somos mamíferos, certo? Então, mamíferos e espécies semelhantes vão ter órgãos semelhantes, talvez não pela mesma função, porque o que o nosso braço faz, né, os nossos membros superiores fazem, não é o que uma nadadeira de uma baleia faz, mas a estrutura anatômica é parecida, entende? Então, é esse o conceito que essa questão provavelmente vai trazer. Nessas baleias, essas estruturas são adaptadas para a locomoção na água, enquanto nos humanos permitem movimentos físicos. Ou seja, justamente o que eu falei, é uma distinção da função, embora os órgãos tenham a mesma característica anatômica, não em quesito de funcionalidade, certo? Registros fósseis indicam que os ancestrais das baleias eram mamíferos terrestres que, ao longo de milhões de anos, passaram por modificações estruturais associadas à adaptação ao ambiente aquático. Ou seja, tinha um ancestral em comum, a baleia se separou para se adaptar ao meio aquático e nós se adaptamos no meio terrestre. E também com um fator a mais, né? Porque nós, os seres humanos, somos os únicos seres que possuem a movimentação fina, né? Eu acho que o ser humano é o único que tem polegar, não sei se tem algum macaco que tem polegar, não sei muito bem, mas a movimentação fina, sofisticada da utilização das mãos, né, para a gente conseguir manipular objetos, né, conseguir pegar uma caneta, conseguir pegar um copo com perfeição, né, sem deixá-lo cair, deixar esses objetos cair, isso é uma estrutura do ser humano, beleza? Então, a semelhança estrutural descrita constitui exemplo de quê, né? Seleção artificial? Não, né? Não tem nada a ver, é completamente fora, porque seleção artificial, no caso, né, o conceito de seleção artificial é uma seleção que ela é não natural, né? A seleção artificial é uma seleção que ela não é natural, ou seja, ela é forçada, ela é colocada para jogo por conta de alguma atuação do ser humano. Então, por exemplo, a criação de uma nova raça de cachorro, ou uma melhoria numa raça de cachorro, ou os processos transgênicos, né? Uma planta que ela é transgênica, que ela é um gene, um organismo geneticamente modificado, essa planta ela não participou dos processos de seleção natural, então obviamente ela tem vantagens contra as outras que estavam ali na participação, né, no processo de seleção natural. Órgãos análogos. Órgãos análogos. Cara, órgãos análogos, não. Não, porque na verdade órgãos análogos são órgãos que são anatomicamente distintos, porém possuem a mesma função. Então, na verdade, é o contrário do que está aqui, né? Acredito que seja isso, porque o termo órgãos análogos tem a distinção, né? Essa questão exige a distinção entre órgãos análogos e órgãos homólogos. Órgãos homólogos tem que ser a resposta, porque órgãos homólogos, se eu não estou confundindo os dois, porque tem essa possibilidade de eu estar confundindo os dois, órgãos homólogos são órgãos que anatomicamente são muito semelhantes, porém possuem funções diferentes em cada espécie. Órgãos análogos, ao contrário, são órgãos que possuem uma estrutura anatômica completamente distinta, porém que possuem a mesma função. Então, por exemplo, uma mosca e uma borboleta. Então, a asa de uma borboleta é a asa de uma mosca, né? Acredito que os materiais sejam bastante diferentes, tanto a asa da borboleta quanto a asa da mosca. Ou nem precisa ser a borboleta, pode ser a asa de uma ave, por exemplo. A asa de uma ave é a asa de uma mosca, né? A asa de uma ave vai ser feita de tal coisa, a asa de uma mosca vai ser feita de outra, né? Então, mas a função é a mesma, serve para voar. Então, eu acredito que seja isso os órgãos análogos. Agora, os órgãos homólogos são aqueles que possuem a mesma estrutura, né? Então, o segmento é tal, né? O segmento é X, o outro segmento é Y, o outro segmento ósseo é Z,
só que a funcionalidade é diversa, né? Então acredito que seja a letra D por conta disso, tá bom? E realmente é, né? Eu tava com medo de acabar confundindo um conceito outro, mas perfeito. Órgãos vestigiais é outra categoria, né? Órgão vestigial é um órgão cuja ah, que não tem mais função, né? Teve uma função no decorrer do processo evolutivo, mas que hoje não tem mais função. Então, por exemplo, no ser humano, o cóccix, né, que é o último osso que fica ali perto da bunda, na coluna vertebral, né? Ele não tem função própria, né? Inclusive tem aquela resenha de que o ser humano tinha rabo, mas aí parou no cóccix, não sei, né? Não sei muito sobre essa resenha, tá bom? Ah, o apêndice, né? O apêndice também é um exemplo de uma estrutura que não tem mais função, né? Só serve para encher o saco, né? Só serve para inflamar e acabar consolidando o caso de apendicite, né? Infelizmente. E a convergência evolutiva seria um processo associado aos órgãos análogos. Porque convergência evolutiva são quando duas espécies começaram em ancestrais diferentes, elas estão convergindo, elas estão indo para o mesmo ponto. Embora, obviamente, seja ao longo de milhões de anos. Nesse caso de baleias e humanos, ao contrário, é uma divergência evolutiva, né? É uma divergência evolutiva, porque eles vieram de um ancestral em comum e cada um foi pro lado, né? A baleia foi pro lado marítimo e a gente foi pro lado terrestre. Então, seria exatamente o contrário do que tá aqui na letra E, tá bom? Então, perfeito, a primeira questão aí deu para revisar, né? Deu para eu me fixar aqui nos conceitos de órgãos análogos e órgãos homólogos. Tentei lembrar exatamente qual que era a distinção, tá bom? Porque dá para esquecer, né? São coisas que a gente acaba não vendo, né? A gente não revisa o tempo todo, né? Obviamente tem muito conteúdo para ver em várias matérias, então a gente pode acabar confundindo o conceito todo. Por isso que é interessante também fazer esse tipo de raciocínio mais lógico aqui, ao invés de simplesmente ir fazendo as questões, tá bom? Então, a outra questão também é de evolução, e vai falar o seguinte, né? O processo que desencadeou a formação dessas espécies exclusivas no trecho superior do rio iniciou-se com então, nós temos formação de espécies num trecho superior do rio. O que eu imagino que essa questão vai falar só por esse contexto, que é um contexto clássico. É um contexto de especiação, e é um contexto que nós estamos com uma formação de espécies, e eu acredito que tem a ver com alguma barragem que se instaurou no rio, alguma barragem que se instaurou no rio e está impedindo, por conseguinte, o fluxo gênico. A interrupção do fluxo gênico. Eu acredito que seja, talvez seja até mesmo essa a resposta, né? Mas vamos ver aqui, vamos ler para confirmar se é isso mesmo. As cataratas do Iguaçu, formadas há milhões de anos por derrames basálticos e falhas geológicas, representam muito mais do que um exuberante cartão postal. Tá. Para a fauna aquática local, esse imenso desnível, né, de mais de 70 metros atua como uma intransponível barreira natural. Intransponível barreira natural. Estudos ictiológicos, eu não sei o que é ictiológico, tá bom? Demonstram, isso tem a ver com a arqueologia, com o estudo de osso, talvez alguma coisa assim, demonstram que os peixes habitantes dos riachos situados acima das cataratas apresentam um altíssimo grau de endemismo, ou seja, exclusividade, sendo geneticamente, morfologicamente, ou seja, tanto o genoma quanto as características morfológicas, né, as características físicas mesmo, distintos das populações que habitam os trechos abaixo da queda d'água. Ou seja, pelo fato de você ter ali uma barreira, que é uma barreira natural, nesse caso não é nem uma barreira antrópica, é uma barreira natural, o desnível entre o que está em cima das cataratas e o que está embaixo, né, essa impossibilidade de haver ali o fluxo gênico entre essas espécies fez com que você tenha uma diferença muito clara entre as espécies de cima e as espécies de baixo. Né? Pode ser, pelo tom que a questão trouxe aqui, que antes, né, há milhões de anos atrás, quando nem tinha Cataratas do Iguaçu ainda, era uma mesma espécie, e aí quando as Cataratas do Iguaçu foram formadas, né, a partir desses derrames basálticos e falhas geológicas, você instaurou ali um processo de especiação alopátrica, inclusive, né, um processo de especiação alopátrica, porque o alopátrica, né, alopatria, vem de você separar geograficamente uma espécie. Né? Você separar ali fragmentos de uma espécie geograficamente, enquanto a simpátrica teria mais a ver com o comportamento da espécie. Né? Ah, um
alguns cruzam numa determinada árvore, fazem reprodução em cima da árvore, outros embaixo da árvore, não tem ali realmente uma barreira geográfica, isso seria simpátrico. E também tem ali peripátrica e parapátrica, né, que eu acho que é um pouco mais complicado, que eu não vou lembrar exatamente como que eram essas duas, tá bom? Peripátrica, eu lembro que tem aquela resenha da deriva genética, né, da deriva genética, não tenho esse conceito muito firme, tá bom? Mas é quando um pequeno contingente de seres se isolam da tribo principal e aí elas podem ali, porventura, ah, formarem uma nova espécie, um processo de especiação, e tem a parapátrica também que eu não vou lembrar exatamente como que ela funciona, tá bom? Isso é bem específico, é mais difícil de cair. Mas é interessante, né? Isso me deu aqui um alerta para eu revisar peripátrica e parapátrica, mas é rapidinho, tá bom? Mas beleza. Então, o processo que desencadeou a formação dessas espécies exclusivas no trecho superior do rio iniciou-se com o quê, né? Ocorrência de hibridação. Calma aí. O processo que desencadeou a formação dessas espécies exclusivas no trecho superior do rio. Tá, então ele tá querendo dizer o que que causou a formação dessas espécies, né? Por que temos espécies exclusivas no trecho superior? Ocorrência de hibridação? Não, né? Um híbrido é um ser que se forma a partir do cruzamento entre duas espécies diferentes, né? Então, por exemplo, a mula é um híbrido, né? Ela vem da égua, do cruzamento entre a égua e o jumento. Não é o caso aqui, né? Não é porque nós temos um híbrido aqui, não. Indução de novas mutações, não, né? Não é porque você tem uma catarata que agora o genoma vai ter modificações, vai ter ali né? Como se as cataratas fossem um elemento epigenético que vai alterar o DNA. Não, não é isso. Uso e desuso das nadadeiras, com certeza não, né? Uso e desuso das nadadeiras. Isso aqui é uma alternativa lamarquista, né? Que usa a teoria de Lamarck, que afirmava que se você usar muito, ou né, o contrário, deixar de usar uma certa estrutura, você vai transmitir essa característica adiante. A gente sabe que isso é mentira. Convergência evolutiva de nichos? Não, também. Né? Inclusive não faz sentido, porque primeiro que isso aqui está fora de conceito, né? Porque não é um caso de convergência evolutiva, é um caso de você colocar ali uma barreira geográfica, que está aqui na letra E, obviamente, é isolamento geográfico da população. E mesmo assim, né, convergência evolutiva dá a entender que elas estão cada vez mais se aproximando de se tornar uma espécie só. Sendo que aqui nós estamos falando de uma formação de novas espécies, né? Ou seja, uma separação, uma fragmentação, e não uma junção, uma união. Então a letra E, com certeza, né? Questão extremamente fácil. Tá bom? Vamos fazer isso aqui de citologia, né? A figura representa o transporte de moléculas que não atravessam livremente a bicamada lipídica da membrana plasmática, necessitando de proteínas específicas para sua passagem. Interessante, né? Essa imagem aqui. Essa imagem traz aqui algumas moléculas insolúveis. E essas moléculas insolúveis, elas precisam dessas proteínas que a gente conhece, né? Elas são proteínas carreadoras, que são proteínas de transporte passivo, né? Não é transporte ativo. Transporte ativo seria somente, nesse caso, a bomba de sódio e potássio. Ainda assim é passivo. Mas precisamos da atuação dessas proteínas carreadoras por conta do fato de essas moléculas não conseguirem simplesmente passarem normalmente pela bicamada lipídica, né? Então, por isso que ele fala no texto, né? Não atravessa livremente a bicamada lipídica da membrana plasmática e por isso precisa essas moléculas, elas precisam das proteínas específicas. Perfeito, né? Então, em um experimento, células musculares foram mantidas em solução com alta concentração de sais. Após algum tempo, observou-se redução do volume celular. Essa redução ocorre devido a quê? Bem, muito simples, né? Assim, isso aqui é muito clássico, é extremamente clássico dentro da biologia. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Todo mundo sabe que se você coloca uma altíssima concentração de qualquer coisa, mas normalmente a gente trabalha com sais, né? Coloca muito sal ali, nós vamos ter uma saída osmótica da água, porque a água quer sempre diluir, a água está, né, visando a diluição sempre. Então, se a água visa a diluição, se você coloca ali um contingente altamente concentrado, a água vai sair e a célula vai murchar. Se a célula vai murchar, ela vai perder volume. Então, essa redução ocorre devido à saída osmótica de água, né? Simples assim. A entrada ativa de água, a letra C, é bizarra, né? Se tivesse entrando
Na água, seria porque, na verdade, não é o meio extracelular que está muito concentrado, é a própria célula que está muito concentrada e a água sai de fora para entrar nela, né. Aí ela iria ter ali um processo, né, de aumento de volume, ela aumentaria o seu volume, né, ela ganharia água. Difusão simples de sais não é o que acontece, ruptura da membrana também não é o que acontece, hã, talvez, né, eu não sei se a osmose ela poderia romper a membrana nesse caso, né, talvez se fosse muita concentração, fosse uma saída muito brusca da água dentro da célula em direção ao sal, talvez poderia romper a membrana, talvez. Só que não é por causa disso, né, isso é só uma consequência da própria saída osmótica da água que é a letra A. Inibição proteica também não tem nenhuma relação, né, não é porque você colocou muito sal em cima ali da célula muscular que o ribossomo dela deixou de funcionar e não vai mais fazer a síntese proteica, certo? Então letra A com certeza. A próxima, que é uma de metabolismo energético, fala o seguinte: o esquema representa a interdependência entre esses processos. Por quê? Vamos ver aqui. Nos ecossistemas, a manutenção da vida depende da circulação de matéria e da transformação de energia nos processos metabólicos solares. Perfeito. Entre os principais estão a fotossíntese, realizada por organismos autotróficos, e a respiração solar, que está presente na maioria dos seres vivos. Esses processos estão interligados, pois utilizam e produzem substâncias que participam do funcionamento do outro. Sim, né, a reação geral da fotossíntese é o inverso, né, é o oposto da reação geral da respiração celular, né. A fotossíntese, você tem ali, a utilização do carbono, que junto com a água, luz solar, vai produzir a glicose e também vai disponibilizar oxigênio na atmosfera. E esses produtos da reação geral da fotossíntese são os reagentes da reação geral da respiração celular. Porque com a glicose, você tem ali a glicose, você tem o substrato orgânico, você oxida, né, com o oxigênio, obviamente, né, com o gás oxigênio, e a partir dos processos sucessivos, né, da glicólise, depois vai para o ciclo de Krebs, e depois vai para a fosforilação oxidativa. Você consegue ali gerar a ATP sintase, promovendo ali um ganho metabólico e energético com a produção de adenosina trifosfato, né. Então essa área da biologia é sensacional, né. O esquema representa a interdependência entre esses processos, por quê? Respiração celular utiliza energia luminosa para formar compostos orgânicos. Errado, né? Não utiliza energia luminosa, né? Ele confundiu aqui o conceito da fotossíntese, né? A fotossíntese que realmente precisa da energia luminosa, não necessariamente do sol, né? Tem essa resenha também que não necessariamente precisa ser a luz, a energia luminosa do sol, né? Pode ser ali um processo antrópico, né? Que o ser humano coloca ali luzes específicas, artificiais, né? Num certo comprimento de onda para a clorofila ter uma melhor absorção. Isso é bem interessante também. Letra B. A respiração celular fornece diretamente energia luminosa para a fotossíntese. Nossa, né? Imagina se as nossas mitocôndrias, né, elas soltassem luz, né? É para ser usado para fotossíntese, né? Incrível, né? Claro que não. Letra C. Moléculas orgânicas sintetizadas na fotossíntese são utilizadas na respiração celular. Perfeito, né? Perfeito, exatamente isso, né? Moléculas orgânicas, ou seja, a glicose, por exemplo, que elas são sintetizadas, são produzidas na fotossíntese, elas são utilizadas na respiração solar. É justamente isso. O que é produto da fotossíntese é reagente da respiração solar, perfeito? Letra D fala o seguinte: ambos os processos produzem moléculas orgânicas a partir de compostos inorgânicos? Não, né? Não. A respiração celular não produz moléculas orgânicas, né? Não produz nenhuma molécula orgânica. Os produtos da respiração solar são dióxido de carbono e água, ambos compostos inorgânicos, né? A letra E fala o seguinte: a fotossíntese e a respiração ocorrem simultaneamente nas mesmas organelas celulares? Falso, né? A fotossíntese ocorre no cloroplasto e a respiração solar ocorre na mitocôndria. E sempre bom lembrar que planta faz respiração solar, né? Tem gente que acaba confundindo, acho que a fotossíntese, né, é o único processo energético que a planta realiza, mas o fato da planta estar produzindo glicose não significa que ela vai usar essa glicose diretamente. Ela também tem que quebrar a glicose, assim como nós, seres humanos e animais, né? Então ela produz a glicose, mas ainda assim
ela tem que pegar essa glicose e quebrar ela, né, em ácido pirúvico e depois em acetil, né, e fazer ali a descarboxilação no ciclo de Krebs, e aí entra na mitocôndria, né, na matriz mitocondrial, e aí tem o elétron que sai, NAD, FAD, né, e roda ali a ATP sintase com aquele gradiente excessivo de prótons que entra, né. É bem legal essa parte aí da biologia, tá bom? Vamos lá, tá bom? Botânica, né? Primeira questão aqui de botânica. Isso aqui foi do simulado passado, né? Eu lembro dessa questão, né? Eu lembro dessa imagem. O sucesso reprodutivo e a formação de sementes dessa hortaliça nas condições ambientais descritas são assegurados por uma característica anatômica floral que permite o quê? Tá, então o sucesso reprodutivo e formação de sementes dessa hortaliça, ou seja, né, coisas boas, né? Vamos sintetizar assim, coisas boas estão acontecendo com essa planta. E essas coisas boas, elas são asseguradas por uma característica anatômica floral. Então tem uma estrutura da anatomia da flor que permite alguma coisa. Que? Vamos ler o texto, né? Não dá para entender só com o comando. O cultivo de pimentões em estufas fechadas com telas finas é uma prática agrícola comum para barrar a entrada de pragas. Faz sentido, né? Se eu estou ali colocando o pimentão numa estufa fechada, não tem como o bicho entrar ali. Mas como efeito colateral, essas telas isolam a lavoura, impedindo a ação da força do vento e a entrada de insetos como as abelhas. Isso é interessante. Quando ele fala de vento e de insetos como as abelhas, ele está querendo dizer aqui de meios, hã, polinizadores, né, meios polinizadores, meios ali para que o gameta masculino da planta, que se eu não me engano é o androceu, entre no gineceu e faça ali, a fecundação, né. E a gente sabe que os insetos em si, eles atuam nas angiospermas, que possuem flores, né, tem ali o néctar que a abelha gosta, e aí tem uma relação ali de protocooperação. Não sei se chega a ser mutualística. Acredito que dependendo da interpretação, a relação entre planta, angiosperma e abelha pode ser considerada mutualística, mas normalmente acho que seria protocooperação, se fosse cair numa questão de ecologia, não sei. Mas acho que eu não colocaria em xeque, né? Se fosse uma questão de ecologia, né? A relação entre a abelha e a angiosperma oferece o néctar como alimento para a abelha, e a abelha se esfrega lá e bota o, o androceu no gineceu. Eu não sei muito bem botânica, tá bom? Botânica é uma área que eu não tenho aquele domínio muito robusto, né? Eu consigo me virar, né? Beleza. Poderia cair, né? Ah, é protocooperação, é competição, é inquilinismo, comencialismo, epifitismo, etc, né? Então é também interessante, né, a ecologia. Mesmo sob esse isolamento físico severo, os agricultores observam que as plantas continuam gerando frutos normais e repletos de sementes, sem que haja qualquer intervenção humana para espalhar pólen no ambiente. Ou seja, não tem intervenção humana, não tem vento e não tem inseto. Mas mesmo assim, mesmo tendo bulhufas nenhuma, né? Não tem nenhuma ação externa, a planta está isolada numa estufa, não tem vento, não tem ação humana, não tem abelha, não tem. Como que é o nome daquele bicho lá? Manguevada, sei lá, teve outro polinizador aí. Não tem nada disso. Mas a planta continua crescendo, continua exercendo o seu papel e continua fazendo fecundação e reprodução. Por quê? Qual que é a característica anatômica que permite isso? Cara, sem leis alternativas, cara. Eu já tendo a dizer, e pela imagem também, a imagem deixa isso muito óbvio, né? A imagem deixa muito óbvio que a autofecundação da planta, nada impede a planta de se autofecundar. Porque ela já tem aqui o, os estiletes, se eu não me engano, né? Eu não tenho a nomenclatura técnica muito robusta, né? Mas já vai entrar aqui, né? Acho que o estilete é essa parte aqui, né? Que já vai entrar ali os gametas masculinos diretamente. Mas por que que João, mas por que que elas não fazem isso sempre? Elas não fazem isso sempre porque isso é um processo que não colabora com a variabilidade genética, né? Então, se ela for fazer isso, ela vai criar uma planta que é idêntica a ela, né? Mas como nesse caso não tem muito o que ela fazer, né? Ela não tem muita opção. Então, nesse caso, a transferência de pólen direta, né, por via direta numa autofecundação seria o processo mais ah, interessante esse caso, né? Seria o processo que iria resolver a situação. Então, a letra A fala o seguinte: transferência direta dos grãos de pólen para a estrutura feminina da própria flor. Perfeito.
É exatamente isso, né. E assim, a imagem deixou isso muito óbvio, né, com a seta aqui caindo. Então, é exatamente a letra A. É isso que eu expliquei, a autofecundação que ocorre aqui. A fecundação dos ovos a partir da seiva nutritiva transportada pelo caule, ou formação do fruto de maneira independente da união de gametas. Não, né, primeiro que isso nem pode acontecer, né? Como é que você vai formar o fruto sem ter uma união de gametas? A letra D fala o seguinte: captação de células reprodutivas trazidas pela evaporação da água de irrigação. Também não, né? Absorção de nutrientes do solo que se transforma em embriões vegetais. Tudo aqui vai tentar confundir, mas o processo está aqui descrito na letra A, não tem o que fazer, né? O processo exato da autofecundação está descrito na letra A e é a letra A, tá bom? Próxima de citologia, né? Dá para perceber que é de citologia. Eu não lembro se essa aqui é do ciclo 8, tá? Não lembro se essa é do ciclo 8. Acho que é do ciclo 7, se não me engano. Mas beleza. O dano molecular mencionado no texto é uma consequência intrínseca da atividade dessa organela durante o quê? Vamos ver. As mitocôndrias são essenciais para a vitalidade celular, convertendo nutrientes em ATP. Contudo, essa maquinaria opera com um custo metabólico, a produção de espécies reativas de oxigênio, né? Então, obviamente, né, você precisa de mitocôndrias, a mitocôndria pega ali o substrato orgânico, que é a glicose, mas a glicose até mesmo antes da mitocôndria já tinha sido degradada, já tinha sido quebrada em ácido pirúvico, né, e nessas sucessivas quebras, depois do ciclo de Krebs que já acontece dentro da mitocôndria, você tem ali, né, o acúmulo de elétrons e prótons nos NADH, nos FADH, que depois vão ser despejados na matriz mitocondrial, e aí os elétrons que foram adquiridos nesse processo vão entrar ali em eh, como que é o nome? Complexos proteicos que são gradativamente mais eletronegativos que o outro, e vão fazer aqueles saltos eletrônicos. E nesse processo tem ali o gradiente de prótons que vai ficar do lado de fora, e depois vai ficar uma alta concentração. Então, para buscar isotonia, eles vão ter que entrar, né, pela ATP sintase, vai rodar a ATP sintase, ou ATP sintetase, né, tem esses dois nomes. Vai rodar ali a ATP sintase, vai colocar ali um fosfato inorgânico na molécula de adenosina de fosfato, vira adenosina trifosfato, forma ali o ATP, certo? E nesse processo, o oxigênio ele é o aceptor final de elétrons. O oxigênio sendo o aceptor final de elétrons, é óbvio que ele pode ficar muito reativo ali, porque o oxigênio ele já é reativo por natureza, né? Ele já é extremamente eletronegativo, é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica, e ele serve justamente para que você consiga tirar aqueles elétrons dali e continuar o ciclo, né? Tanto que se você tem ali um bloqueador da cadeia, né, não um bloqueador da cadeia, né, mas nem um desacoplador, mas se você não respirar, por exemplo, você não respira, você não tem mais oxigênio, não tem oxigênio para tirar, a sua produção de ATP vai cair e você vai morrer, né? Então, é essencial que se tenha oxigênio, mas pode acabar ali tendo um oxigênio mais reativo, né, um oxigênio aniônico, porque ele recebe muitos elétrons. Conforme ilustrado em estudos recentes, o acúmulo desses radicais livres ataca o próprio material genético da organela, que é o DNA mitocondrial, criando um ciclo vicioso de disfunção que, se não reparado por mecanismos como a mitofagia ou sinalização retrógrada ao núcleo, acelera o envelhecimento celular. Ele falou aqui de alguns termos que eu não conheço, né? Sinalização retrógrada ao núcleo, eu acredito que sejam termos mais técnicos, né, dentro do ensino superior, mas o que ele quis dizer aqui é que no processo de respiração celular, especificamente ali na fosforilação oxidativa, você pode ter a produção dos eros, né, que são as espécies ativas de oxigênio, que podem acabar atacando o próprio DNA mitocondrial e podem acelerar o envelhecimento celular, ou seja, as células elas acabam funcionando menos, com menos potência. O dano molecular mencionado é uma consequência intrínseca da atividade dessa organela durante o quê? A respiração aeróbica, né? Ele nem quis aqui entrar na parte exata, né, que é a fosforilação oxidativa. Na verdade, eu nem sei se é exatamente fosforilação oxidativa, mas o oxigênio ele atua como receptor final de elétrons ali, então eu acredito que sim, né? Mas na verdade, o oxigênio ele acaba atuando sempre, né? No ciclo de Krebs também, etc, etc. Mas o que importa é saber que é o processo da respiração aeróbica. É o processo da respiração aeróbica. Não é o processo de fermentação, porque o processo de fermentação sequer teria o oxigênio, né? Porque ele é anaeróbico.
tradução proteica nem secreção celular. Secreção celular seria um processo de exocitose, né? Acredito que tem aquela diferença, né, entre a secreção celular e a exocitose, né? A secreção celular seria mais o que o complexo Golgi faz, né? O complexo de Golgi empacota proteínas, coloca ali algum sinalizador na proteína, coloca alguma glicose, algum açúcar, algum estabilizador ali e, né, envia para fora da célula ali na via sistêmica. Digestão autofágica também não. Digestão autofágica, né? Autofagia é quando a própria célula estaria se comendo, né? Estaria se devorando, se digerindo. Não é esse o caso, né? Respiração aeróbica. Obviamente, tá? A próxima questão aqui, né? Fala o seguinte: em uma área de cerrado, pesquisadores analisaram as relações alimentares. Calma aí, tem um pernilongo maldito aqui, leproso, né? E eu não sei se eu vou conseguir matar ele aqui, né? Ah, ele fugiu, né? Maldito. Maldito. Então, em uma área de cerrado, pesquisadores analisaram as relações alimentares entre diferentes organismos e identificaram a seguinte sequência, tá? A questão clássica de ecologia, né? Fluxo de energia. A menor quantidade de organismos observada no nível ocupado pelo gavião está mais diretamente relacionada ao fato de que esse nível apresenta. Então, ele traz a seguinte cadeia alimentar, né? Ele traz uma cadeia alimentar que tem o capim, depois o gafanhoto, depois o pequeno pássaro, depois a cobra, depois o gavião. Tem muito capim, depois tem menos gafanhoto do que tem capim, tem menos pássaro do que tem gafanhoto, tem menos cobra do que tem pássaro, tem menos cobra do que gavião. Tem menos gavião do que tem cobra. Sim, né? Porque tem aquela regra dos 10%, né? Que não é exatamente 10%, mas que somente 10% da energia de ah, um ente aqui, da teia alimentar, da cadeia alimentar, procede para o próximo ente, né? Então, o capim tem muito capim. Ele tem uma biomassa imensa, mas o que o gafanhoto come, ele só consegue absorver 10% do capim, e a gente consegue explicar isso pela entropia, né, e pelo gás energético. Então, o capim, ele dissipa muita energia nos seus processos metabólicos, né? O capim, a grama é uma angiosperma, né? Isso é absurdo, né? Eu não sabia disso, mas a grama, ela é uma angiosperma, ela não é uma briófita. A grama, ela é uma angiosperma. É bem interessante isso, né? Mas independente se é uma briófita, uma angiosperma, tanto faz a classificação, né? Qualquer planta vai estar ali fazendo a respiração celular, dissipando uma parte de energia em calor nos próximos processos metabólicos, vai desperdiçar uma parte de energia em excretas, né? Nem sei se planta excreta, né? Necessariamente. Eu não sei exatamente como funciona, mas vai ter gastos ali, metabólicos, energéticos, etc, né? E o gafanhoto só vai conseguir realmente arranjar ali, pegar energia cerca de 10%. E o pássaro vai comer o gafanhoto, é a mesma coisa, só 10% porque o gafanhoto faz o processo, ele corre, ele vai para lá, ele faz barulho, ele, né, dissipa energia sonora, né, dissipa energia térmica, principalmente, né, o calor, que é o principal, né, a respiração solar, dissipa uma certa parte de energia em calor. E quanto mais você vai avançando, quanto mais topo de cadeia você inclusive, né, quanto mais topo de cadeia você melhor é o seu aparato energético, né? Então, nós, seres humanos, por exemplo, somos topo de cadeia, né? A gente consegue caçar qualquer bicho que a gente quiser, a gente consegue matar qualquer bicho que a gente quiser, não porque nós somos os mais fortes, mas porque nós somos os mais inteligentes. Então, se eu quiser matar uma onça, é só me dar uma arma, né? É só me dar um revólver e pronto, né? E pronto. O ser humano, ele é o mais topo de cadeia que tem por conta da sua capacidade cognitiva muito grande, né? E lembrar sempre que o ser humano, 20% da energia do ser humano é gasta, né, pelo metabolismo cerebral, né? Então o cérebro exige 20% da energia do corpo, que é muito mais do que qualquer outro ser vivo, qualquer outro animal. E nós temos um intestino que funciona brilhantemente. É um intestino brilhante. Nós somos nós somos animais, né? Animais, né? Somos animais, claro, mas animais racionais com senso de moralidade, né? Porque tem gente, né? Nós somos animais, né? Nós não somos nada além da camada biológica, né? Aí é filosofia, né? Aí eu já começo a viajar um pouco mais. Nós temos
um aparato intestinal extremamente eficiente, né? Especialmente depois da descoberta do fogo, e que você consegue cozinhar o alimento, e você consegue assimilar o alimento muito melhor. Então, você, mesmo tendo menos disponibilidade de energia, você consegue usar muito bem essa pouca quantidade de energia que tem disponível. Então, a letra E, obviamente, né? Menor disponibilidade de energia, por isso que você tem menos gavião do que você tem cobra. E você tem menos pássaro do que você tem gafanhoto, por exemplo. Então, é a letra E, beleza? Essa aqui fala o seguinte, né? Fisiologicamente, a elevação da frequência cardíaca durante o exercício físico tem como principal função do organismo. Bem, se você está fazendo exercício, né? Você está ali fazendo exercício, você está desafiando o seu corpo, né? Você está gastando muita energia, você está botando muito esforço ali, né? Num desafio corporal. E aí, o que que o seu corpo vai fazer? Vai botar o teu coração para trabalhar mais, o seu coração vai bombear mais sangue, com mais sangue vai chegar mais oxigênio, com mais oxigênio você consegue fazer mais ATP, com mais ATP você consegue ter mais energia para você conseguir realmente exercer aquele exercício, né? Para você realmente conseguir fazer o exercício, né? Você não consegue fazer exercício se não tiver energia. E como é que você tem energia? Né? Produzindo ATP, mas como que você produz ATP? Com oxigênio, mas como que chega o oxigênio até lá? Com sangue, né? O oxigênio circula no sangue, então o teu coração ele precisa botar mais pauladas de sangue para que chegue sangue justamente ali nos seus músculos, nas suas pernas, né? Depende de onde você está exercitando. Então é isso, né? Acho que nem precisa ler o texto, né? Mas vamos ler só por precaução. Durante a prática de exercícios físicos intensos, o corpo humano passa por diversas adaptações para manter seu funcionamento. O estudo realizado com ciclistas de alto rendimento, os mountain bikers, demonstrou que à medida que a carga e a intensidade da pedalada aumentavam, a frequência cardíaca, que é o número de batimentos do coração por minuto, sim, dos atletas subia continuamente, partindo de valores de repouso até atingir limites máximos próximos da exaustão física, né? Sim, se você chega num momento ali de exaustão, que não dá mais, né? Aquele momento que você está exercitando e você não consegue mais levantar o peso, por exemplo, é porque acabou o oxigênio, né? Acabou ali você já atingiu o limite ali da oferta bioquímica de oxigênio, aquela DBO, lá, nem sei se se aplica esse termo, né? Demanda bioquímica de oxigênio, nesse caso. Mas você acabou com o oxigênio, está com uma hipóxia, né? No caso, até uma anóxia, né? No teu músculo, né, no teu aparato muscular, e aí nesse caso você vai precisar fazer fermentação, né? Então, por isso que fica aquela sensação, né, de ardência, né? Fica uma sensação ruim, justamente porque tem ali o ácido lático sendo produzido e ele dá essa sensação ácida, né, meio esquisita. Ah, então, o nosso músculo vira um iogurte, basicamente. Então, fisiologicamente, a elevação da frequência cardíaca durante o exercício tem qual função, né? Qual que é a função principal? Ampliar a distribuição de oxigênio e nutrientes para as células musculares. Mas é claro que é isso, entendeu? É óbvio, é óbvio. A letra B fala o seguinte: reduzir a ventilação pulmonar para economizar energia, gás na respiração. Mas claro que não, né? Inclusive, se você está com mais frequência cardíaca, você está se exercitando, você vai ter mais ventilação pulmonar, né? Você vai colocar mais ar para dentro justamente para ter mais oxigênio. Então, você vai ter uma ventilação pulmonar muito acentuada, inclusive, né? Porque como é que você consegue alcançar o oxigênio? Como é que você obtém oxigênio? A partir da atmosfera. E como é que o oxigênio entra? A partir da redução de pressão. Então você aumenta o volume do teu pulmão, né? Se você aumenta o volume na mesma temperatura, né? Mantém a temperatura constante, reduz o volume, a pressão. Não, aumenta o volume, a pressão diminui, são inversamente proporcionais, né? PV igual a RNT, o R é constante, o número de mols a gente considera constante, a temperatura é constante, né? Então, o aumento de volume vai trazer ali a redução da pressão, e com a redução da pressão, você tem uma diferença de pressão, a pressão vai do ar até o teu pulmão, né? Então, termodinâmica aí, né? Letra C fala o seguinte: reter a produção de suor para evitar a desidratação severa do atleta. Cara, né? Inclusive, se você não está suando, e aí. Não, calma aí. Aí eu ia falar bobeira, né? Eu ia falar se você não está suando aí que você não está desidratado. Mas, na verdade, quando fala assim, ó, reter a produção de suor para evitar a desidratação severa do atleta. Cara, a produção de suor, ela é necessária, não no sentido de hidratação, mas no sentido de que se você não está suando, você vai ficar muito quente.
você vai ficar com uma temperatura muito acima. Então você sua justamente para que o corpo consiga atingir uma temperatura mais baixa, mesmo com muita produção ali de calor por conta da alta atividade metabólica, alta atividade mitocondrial, né. Então o suor justamente não tem a ver nesse caso com hidratação e desidratação, mas tem a ver com regulação da temperatura corporal, né. É isso, eu acabei confundindo um pouco aqui. Letra D falava o seguinte: desviar o fluxo sanguíneo para o estômago, né, para acelerar a digestão. Cara, mas claro que não, né, se você tá ali se exercitando, por que você vai botar sangue no estômago, né? Se você tá se exercitando, tem que ir o sangue para onde você está se exercitando, tem que ir o sangue para o músculo, tem que ir o sangue para os seus braços, tem que ir o sangue para suas pernas, para o seu estômago, né, para acelerar a digestão. Só se você tivesse acabado de comer, por exemplo, né? Se tivesse acabado de comer um pratão, né? O teu corpo vai querer simplesmente focar naquilo, né? Focar na digestão. Se você não está se exercitando, não tá fazendo nada, mas você simplesmente comeu e você agora vai descansar um pouco, você vai ficar ali com o sangue indo ali nas tuas entranhas, né, no teu estômago, justamente para favorecer a digestão, né, para que o processo do sistema digestório seja cumprido, né. Mas nesse caso não tem nada a ver, porque você não está em digestão, né, você não está numa situação, parecida com essa que eu mencionei, né, de você comer um pratão, de você ter almoçado. Não, você está se exercitando, então o exercício vai favorecer que o sangue, chegue nas regiões onde o exercício está sendo feito, né. Então, no caso aqui que ele fala do mountain biker, ele tá falando aqui de botar mais sangue nas pernas, né, para que as pernas consigam fazer ali a atividade física, né. Beleza, vamos fazer essa aqui de fisiologia também, né, que é do sistema nervoso. O atraso na resposta motora sob o efeito do álcool decorre do quê? É interessante. Vamos ler isso aqui. Campanhas de segurança no trânsito alertam frequentemente sobre os perigos da associação entre bebida alcoólica e direção. Sob a influência do álcool, o tempo de reação simples do motorista aumenta de forma significativa, ou seja, demora muito mais tempo para pisar no freio após avistar um obstáculo na pista, né? Ou seja, está querendo dizer que, comparando uma pessoa normal, né, que não está sob nenhum efeito, e comparando essa pessoa com uma pessoa que ingeriu álcool, a pessoa que ingeriu álcool, ela demora mais para pensar. Então, ela não tem a capacidade ali de raciocínio muito clara, né, o que indica alguma alteração na capacidade neuronal, né. Então já dá para entender que o álcool tem um potencial neurotóxico, né, não tóxico, acredito que tóxico não seja a palavra mais exata, né, mas tem um potencial ali de danificar as estruturas neuronais, né, é isso que eu quero dizer. Tanto que o álcool pode promover morte neuronal indireta, hã, porque estimula muito o GABA, né, estimula muito neurotransmissores relacionados à tranquilidade, né, serenidade, e acabam reduzindo os neurotransmissores que nem acetilcolina e eu não lembro exatamente os nomes, né, mas os neurotransmissores mais associados à estabilidade, foco, raciocínio, né, porque o álcool ele te desprende muito da realidade, então você não tem aquele foco, né, e mesmo depois que passa o efeito principal, né, pós-ressaca, você ainda, assim, vai causando um dano a longo prazo nas estruturas dos neurotransmissores, dos receptores e também dos neurônios, como um todo, né. Então, esse atraso aqui, né, continuando, esse atraso na resposta mecânica ocorre porque o álcool atua como um depressor do sistema nervoso central, alterando a velocidade de comunicação e de processamento das informações entre as células nervosas, né. Muito interessante isso, né, pra gente ver aí como que o álcool prejudica a nossa vida. E também outra coisa que prejudica de uma forma até parecida com isso, é você não dormir direito, né, então você ficar com poucas horas de sono também pode dar um efeito parecido com esse. Pode dar um efeito parecido com esse, né, você não consegue ter nem tempo de reação. Então é zoado, né, o álcool, você ficar com privação de sono, ou você fumar um cigarro, ou qualquer coisa desse tipo, é zoado, né, porque até nós que não estamos bebendo, não estamos dormindo tão mal assim, a gente já fica todo zoado, né, depois de certo tempo fazendo nossas atividades, fazendo estudo, né, estudando, trabalhando, treinando, etcétera, a gente já começa a ficar lesado,
né, depois depois de um certo tempo de esforço, imagina quem toma de fato, né, quem toma álcool, quem dorme pouco, então é melhor se cuidar, né, é melhor se cuidar. Então, ele fala assim, né, por que que tem esse atraso aí? Né, por que que tem esse atraso? Letra A, destruição direta das células nervosas. Não, não é destruição direta, né. Se você tomasse álcool e tivesse destruição direta das células nervosas, você ia morrer, você ia morrer, né, não é uma destruição direta, é uma coisa a longo prazo e indireta inclusive, né. Indireta. Não é uma alteração tão brusca assim, a da letra A é muito forte, né. Letra B, interferência na ação de neurotransmissores. É óbvio que é a resposta eu falei, inclusive, né, eu falei que, existe ali, né, uma alteração do funcionamento, por exemplo, do GABA, que é um hormônio de maior tranquilidade, e, cara, tô tentando lembrar qual que era o hormônio associado a aumento da felicidade, aumento da não é felicidade, né, não é serotonina. Embora eu acho que tenha função com serotonina, mas era um que tinha a ver especificamente com foco e capacidade de concentração. Não é serotonina exatamente, né, acho que talvez acetilcolina, alguma, mas o que importa é que existe uma interferência na ação dos neurotransmissores, e a questão não se aprofundou aqui nos efeitos específicos na célula, né, na estrutura do neurônio, não foi muito a fundo, porque isso é sistema nervoso, e o sistema nervoso aprofundado não costuma cair no Enem, mas essas noções aqui mais interdisciplinares, elas são muito fortes, né? Especialmente na atualidade, eu diria. Letra C fala o seguinte: interrupção do fluxo de sangue para o cérebro. Claro que não, né? Tanto que se não tivesse sangue para o cérebro, a pessoa também iria morrer, né? Isso é um absurdo, né? Não é porque o álcool é péssimo, mas também, né, você tá tomando álcool e não chega mais sangue para o teu cérebro. Bizarro, né? Claro que chega. Paralisação da propagação de impulsos nos axônios. Isso também é absurdo, né? Para completamente de propagar os impulsos, né? Acho que ele usou aqui em propagação de impulso como sinônimo de sinapses, né? Aí a pessoa também não teria nenhuma atividade cerebral, o que é absurdo. Degradação da bainha de mielina dos neurônios motores, também não é esse, né? Também não. Ele sequer menciona que é a bainha de mielina, né? Sequer menciona. Ele foca aqui muito mais na capacidade de processamento das informações entre células nervosas, que é a função, né, dos neurotransmissores. Letra B, tá? Isso aqui é uma questão que advém daqueles testlets, né? Que tem um textão para 5 questões. Vamos ler esse texto aqui, né? Esse texto aqui parece interessante. A adulteração de bebidas alcoólicas por compostos de baixo custo, como o metanol e o etileno glicol, representa um grave problema de saúde pública, né? Aqui com aquela associação com o caso emblemático do metanol. Embora essas moléculas apresentem semelhança estrutural com o etanol, suas vias de biotransformação geram quadros clínicos de altíssima letalidade. A toxicidade não decorre dos álcoois em si, mas dos produtos gerados nas reações de degradação desses substratos. Ou seja, não é o metanol que é o problema, mas é o que ele produz na sua metabolização dentro do corpo. No fígado, a enzima álcool desidrogenase ADH catalisa a conversão do metanol em formaldeído e, subsequentemente, ácido fórmico. Esse processo consome intensamente a coenzima NAD+, convertendo em NADH, o que altera drasticamente a razão redox intracelular e paralisa vias cruciais de produção energética. Ou seja, processo que é promovido pela álcool desidrogenase, que é a conversão do metanol em ácido fórmico, o ácido fórmico, pelo que dá a entender aqui no texto, ele ferra com a NADH, perdão, com a NAD+, converte em NADH, e aí você tem ali uma alteração da razão redox intracelular. Isso eu nunca ouvi falar, tá bom? Mas o que dá a entender aqui é que basicamente o metabolismo energético, a respiração aeróbica, a respiração solar é paralisada. Então você acaba interferindo na produção energética do corpo, na produção de ATP. O que mata a pessoa, obviamente. O acúmulo de ácido fórmico no plasma sanguíneo desencadeia uma severa acidose metabólica. Sim, né? Se você está ali com metanol e metanol no corpo, ele forma ácido fórmico, ácido, então é ácido, né? Então você vai ter uma acidose. Em condições normais, o pH sanguíneo é rigorosamente mantido em torno de 7,4 pelo sistema tampão bicarbonato. Sim, né, o sistema tampão mantém ali a estabilidade do potencial hidrogeniônico do sangue. Diante da enxurrada de íons H+, provenientes da dissociação do ácido tóxico, o organismo ativa mecanismos compensatórios sistêmicos. O centro respiratório bulbar é estimulado, induzindo a hiperventilação, respiração rápida e profunda, numa tentativa fisiológica de expulsar substâncias voláteis
e reequilibrar o meio interno, né? Assim, o bulbo, ele tá sempre ali com os seus quimiorreceptores, interpretando ali o quanto que você tem ali de fato de concentração de H+, né? Ou a concentração de prótons no sangue para ver se está muito ácido. E aí você tem aqueles mecanismos, né, de expulsar, então você começa a fazer muita expiração, né? Coloca para tentar, né, fazer, tentar retirar aqueles gases, aqueles compostos que porventura estejam sendo feitos ali. Em nível celular, organelas de desintoxicação sofrem proliferação adaptativa para lidar com a demanda química. Clinicamente, além de suporte respiratório, a conduta toxicológica de urgência envolve a administração intravenosa de etanol puro ou fomepizol. O etanol atua ocupando o sítio ativo da enzima ADH, possuindo uma afinidade química significativamente maior por essa proteína do que o metanol. Ou seja, o fato de o etanol conseguir ocupar o sítio ativo da enzima mais do que o metanol faz com que o próprio etanol seja o tratamento contra o metanol. O etanol, ele é o tratamento contra o metanol porque o etanol, é óbvio que o etanol tem os seus prejuízos metabólicos, só que o metanol pode matar em pequeníssimas doses, inclusive, né? Uma pequena dose de metanol já pode matar uma pessoa. Então, se você coloca ali o etanol, pelo menos a pessoa não vai morrer, né? Pelo menos você vai conseguir salvar a vida da pessoa. Então, ele só pergunta o seguinte: a organela celular que sofre a proliferação da taxa de escrita é o... Qual que é a proliferação da taxa de escrita que ele mencionou? Ele falou o seguinte, né? Em nível celular, organelas de desintoxicação sofrem proliferação adaptativa para lidar com a demanda química. Quem é que lida com desintoxicação? Né? Com desintoxicação, né? Perdão. É o retículo liso. Retículo liso, né? O retículo endoplasmático liso HEL, né? Tanto que os hepatócitos são células, as células do fígado, né? São as células que têm a maior concentração de retículo liso entre todos do corpo, porque o fígado é o órgão que mais metaboliza moléculas e substâncias tóxicas. Então é óbvio que a letra A. Essa é uma questão que exigiu simplesmente a função, né? Qual que é a função do retículo liso, né? Quem é aqui que tem a função de desintoxicar? É o retículo liso. Vacúolo central. Nós, humanos, sequer temos vacúolo, né? Quem tem vacúolo são as plantas. Aparelho de Golgi, que aqui está como sinônimo de complexo de Golgi. O complexo de Golgi não tem a função de desintoxicar, tem a função de empacotar proteínas e secretá-las. Ribossomo citosólico. Acredito que ele esteja falando aqui dos ribossomos que não fazem parte do retículo rugoso, né? São os ribossomos que ficam no citosol, o hialoplasma da célula. Também não tem nada a ver. Ribossomo faz proteína, né? É um pedreiro que faz síntese proteica. Mitocôndria metabólica também não. Tá bom? Mitocôndria tem a função de produzir energia, não tem a função energia, né, em forma de ATP e calor, não tem a função de desintoxicar, tá bom? Então, acho que isso aqui tá bom, 53 minutos. Deu para fazer aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, tá bom? E acho que tá bom o suficiente por enquanto, tá bom? Então, essa aqui é um vídeo de resolução aqui, minha, né, traçando raciocínio de biologia. E se valeu a pena, pode falar alguma coisa aí nos comentários. E até a próxima.